Um rápido brilho de triunfo surgiu em seus lábios antes de ser apagado. Ele ergueu os olhos e os fixou em Ana, que observava pela fresta da porta. Ele então fez um gesto quase casual para Patrícia, um leve aceno com a cabeça. Patrícia, captando o sinal, voltou-se para Rafael com redobrada doçura venenosa. Querido, esqueci de dar uma olhada naquele documento que falamos mais cedo, aquele da holding. Está na sua pasta? No escritório? Vamos dar uma olhada juntos agora, para ficarmos ambos seguros. Eles iriam isolá-lo, pressioná-lo até o limite, forçar a assinatura naquele mesmo instante, longe de qualquer interferência, longe de qualquer dúvida tardia. O coração de Ana disparou. A senhora Beatriz não respondera. Sua única moeda de troca estava prestes a ser anulada. Ela estava sozinha. Assistiria impassível ao desastre? Ou se jogaria no abismo para tentar impedi-lo, sem nenhum plano, sem nenhuma arma, apenas com a frágil convicção de que a verdade precisava vencer? As máscaras estavam caindo de fato, mas o rosto que se revelava por trás delas era de uma feiura tão brutal que Ana sentiu-se desmoronar por dentro. A pergunta que a atormentava já não era mais em quem confiar. A pergunta agora era muito mais simples e muito mais terrível. Como sobreviver ao que estava por vir? Sobre a mesa, o contrato repousava como um predador à espreita, pronto para devorar Rafael. Patrícia, impaciente, deslizou a caneta até a mão do marido. Assine logo, querido. É só uma formalidade, repetiu, sua voz doce escondendo a urgência desesperada. Rafael suspirou fundo, olhando para os papéis como quem encara um enigma. Sua mão tremia levemente enquanto se aproximava da caneta. E foi nesse exato instante que Ana Costa, com os olhos marejados e a alma em chamas, tomou a decisão que mudaria tudo. O grito ecoou pelo salão com a força de um trovão, congelando cada olhar presente. O silêncio que se seguiu foi espesso, pesado, quase físico. Todos os olhos se voltaram para a empregada doméstica que, pálida e trêmula, mas com a coluna ereta, parava na entrada da sala. A máscara de doçura de Patrícia se dissolveu instantaneamente, substituída por uma expressão de puro ódio. Ana, sibilou, o nome soando como uma maldição. Saia imediatamente. Isto não é da sua conta. Seus dedos entrelaçados pressionavam-se com tanta força que as juntas branqueavam. Ela fitou Rafael, cuja mão ainda pairara sobre o documento, a caneta suspensa no ar. Ele a olhava com uma confusão profunda, como um sonâmbulo sendo acordado à força. Senhor Rafael, a voz de Ana soou mais firme do que ela jamais imaginara possível. Por favor, apenas 5 minutos. Peço-lhe, como alguém que sempre respeitou sua família, que me ouça por 5 minutos. Isto é um absurdo, Rafael. Não vamos permitir que a criadagem interrompa assuntos de família. Patrícia, chame a segurança. Esperem, todos olharam para ele. Ele não estava olhando para ninguém, mas para as próprias mãos, como se as visse pela primeira vez. A resignação que o encolhera começava a ceder lugar a uma centelha de curiosidade dolorosa. Ele ergueu os olhos para Ana. O que é tão urgente assim, Ana? Querido, não dê ouvidos a isso. Ela provavelmente está descontente com algo, inventando histórias para causar problema. É típico. Seu olhar, quando se voltou para Ana, era um aviso mortal. Ana, pense na sua filha. Pense no seu emprego. Volte para a cozinha. Ana sentiu o medo gelar suas veias. Mas era exatamente por Clara que ela estava ali. Era por dar a ela um mundo onde a verdade ainda valia alguma coisa. Ela está tentando me ameaçar, senhor Rafael. Ana disse, sua voz ganhando um tom de desafio. Na sua própria casa. Na sua frente. Chega dessa palhaçada. Vou eu mesmo lidar com isso. Ele se dirigiu à porta, sua intenção clara. Foi então que Rafael fez algo que parou o tempo. Com um movimento lento, quase cansativo, ele colocou a caneta sobre a mesa, longe dos papéis. O som surdo do objeto contra a madeira foi como um ruído sísmico naquela sala tensa. Todos vão esperar, disse ele, e pela primeira vez em semanas havia um fio de autoridade em sua voz, uma réstia do homem que ele costumava ser. Ana Feile, você tem 5 minutos. Rafael, você não pode ser sério. Isto é ridículo. São acusações de uma mulher perturbada. Prossiga.
Ela não tinha as provas físicas, não tinha a senhora. Beatriz, tudo o que tinha era a verdade. Ela não se chama Patrícia Fontes, senhor. O nome verdadeiro dela é Patrícia Fontes. E ele... Ana apontou para Carlos, que parou morto, seu rosto um estudo em frieza repentina. Não é seu primo. É seu cúmplice. Talvez seu amante. Eles vêm aplicando golpes assim há anos. Em São Paulo, no Rio. Eles pesquisam homens ricos, vulneráveis, que herdaram fortunas sólidas, mas que estão um pouco perdidos. Sua voz suavizou ao dizer a última parte. Eles criam toda uma história. Ele se infiltra como um amigo, um conselheiro. Ela é a isca, a mulher perfeita que aparece do nada. E o objetivo é sempre o mesmo. O controle total do seu patrimônio através de um contrato de gestão da holding familiar. Isso é delirante. Rafael, você está mesmo ouvindo essa fantasia de novela das 6? Por favor. Temos testemunhas, documentos. O cartório que autenticou a certidão de nascimento dela, em Minas Gerais, não existe mais. Foi fechado há 10 anos. Eu liguei. A senhora Beatriz, da sua antiga agência, pode confirmar que o número do processo judicial que eles citam sobre a herança dela também não existe. Uma investigação particular da faxineira? Muito convincente. Rafael, isto é um insulto à sua inteligência. Está claro que a senhora Ana inventou tudo na esperança de ganhar algum tipo de vantagem. Talvez um aumento. Quem sabe chantagear Patrícia depois. É patético. Ele se lembrou das pequenas inconsistências, da pressa, da forma como Carlos sempre desviava conversas sobre o passado. Ana viu a dúvida nele e fez sua jogada final. Uma peça que ela guardara, uma observação que fizera semanas atrás. Senhor Rafael, na noite em que a senhora Patrícia disse ter ido visitar a tia doente em Belo Horizonte, você não estranhou o perfume no casaco do senhor Carlos? O mesmo perfume francês muito caro que ela usa. Aquele que você disse que cheirava a jasmim e âmbar, ele estava no gabinete dele, naquele dia. Eu lavei aquele casaco na manhã seguinte. O cheiro ainda estava lá. Era um detalhe pequeno, íntimo, devastadoramente específico. Nada que pudesse ser provado em um tribunal, mas tudo o que precisava para rasgar o véu de uma mentira entre 4 paredes. A expressão de Rafael se transformou, e confusão deu lugar a uma lentidão horrível, e então a um clarão de dor pura e nua. Ele não olhou para Patrícia, olhou para Carlos, e viu, finalmente, a verdadeira face do homem. Não a de um primo leal, mas a de um predador triunfante. Patrícia gritou. Ela está mentindo. A semente havia sido plantada. A farsa meticulosa começava a ruir, a partir de uma fresta aberta por uma observação doméstica. Rafael endireitou os ombros. O peso invisível não desaparecera, mas agora ele sabia de onde vinha. Sua voz saiu baixa, perigosamente calma. Saiam, ele disse, não para Ana, mas para Patrícia e Carlos. Rafael, meu amor, por favor. Patrícia tentou, aproximando-se. Saiam agora da minha casa! A voz dele explodiu, ecoando pelas paredes, um rugido de um homem traído e humilhado até o âmago. Carlos, percebendo que o jogo mudara, não discutiu. Seu rosto perdeu toda a afetação amigável, tornando-se uma máscara lisa e impessoal. Ele pegou o casaco. Vamos, Patrícia. Parece que o noivo é impressionável com fofoca de empregada. A porta da frente se fechou com um baque final. Na sala, só restaram Rafael e Ana. O silêncio retornou, agora carregado com os estilhaços de tudo que se quebrara. Rafael cambaleou até uma poltrona e desabou nela, enterrando o rosto nas mãos. Seus ombros sacudiram em um solução silencioso e abissal. Ana permaneceu onde estava, o corpo ainda tremendo de adrenalina. Ela não se sentia vitoriosa. Sentia-se esvaziada e aterrorizada. Ela impedira a assinatura, mas não tinha ideia do que viria a seguir. A batalha talvez tivesse sido ganha, mas a guerra contra aquelas 2 feras acuadas estava apenas começando. E ela, uma empregada doméstica, havia se tornado o alvo principal. Já não era apenas uma voz de empregada, mas o eco da dignidade contra a mentira. Rafael, abalado, sentiu o peso da dúvida entrar em seu coração. Pela primeira vez, a confiança cega na esposa começava a rachar.
Patrícia, sentindo o controle escorrer pelos dedos, explodiu. Você vai se arrepender de cada palavra, sua desgraçada. Mas Rafael ergueu a mão, interrompendo-a. Basta, Patrícia. Ana pode ser uma funcionária humilde, mas sempre foi honesta. Não tenho motivos para duvidar da integridade dela. As palavras foram como facadas para a esposa, que recuou incrédula. A coragem de Ana havia aberto a ferida. A máscara de Patrícia havia caído, e sua raiva apenas confirmava a culpa. O silêncio que se seguiu ao baque da porta foi mais alto que qualquer grito. Era um vácuo que sugava todo o som do mundo, deixando apenas o zumbido agudo da tensão. Rafael permaneceu imóvel por um longo minuto, as mãos ainda cobrindo o rosto, os dedos pressionando as pálpebras, como se tentasse apagar a imagem do primo, da noiva, da traição que agora pintava cada memória recente com uma cor venenosa. Quando ele finalmente ergueu a cabeça, seu rosto estava marcado por uma fadiga cósmica, a fadiga de um homem que descobre que o chão sob seus pés era, na verdade, um tapete sobre um abismo. Seus olhos vermelhos e umedecidos encontraram os de Ana. Ela ainda estava encostada na parede da sala de jantar, como se precisasse do apoio físico para não desmoronar. As mãos tremiam incontrolavelmente, e ela as escondeu atrás das costas, envergonhada pela fraqueza que sucedera à coragem. Ana, a voz de Rafael saiu áspera, desgastada pelo rugido que a precedera. Era apenas um sussurro carregado de um mundo de perguntas. Ela não disse nada, apenas o fitou, esperando o julgamento que viria. Ela havia detonado a vida dele, havia poupado sua fortuna, sim, mas arrancado dele a ilusão de felicidade. A vitória tinha o gosto amargo do caos. Ele se levantou da poltrona, movendo-se com a lentidão precária de um ancião. Caminhou até a janela que dava para o jardim impecável, um cenário de paz que era a antítese do turbilhão dentro de casa. Tudo! Ele começou, parou, engoliu seco. Tudo o que ela disse. É verdade? A pergunta era ampla, terrível. Ela podia mentir, suavizar o golpe, mas já era tarde para meias verdades. O que eu ouvi, sim, senhor Rafael. Sobre o senhor Carlos e a dona Patrícia. Sobre o dinheiro. Sobre o plano deles. Sua voz era um fio, mas não se quebrou. Havia mais, coisas que eu não ouvi direito, sussurros. Mas a intenção era clara. Ele apoiou a testa contra o vidro frio da janela. Por quê? A pergunta não era para ela, era para o universo. O dinheiro. Eles já tinham tudo. Eu dei tudo. Às vezes, senhor, as pessoas não querem o que a gente dá. Querem tomar. É diferente. Não para a empregada, a sombra silenciosa que arrumava a casa e servia o café. Mas para Ana, a mulher que arriscara tudo sem ganhar nada em troca. Por que você fez isso? Você sabia o que podia acontecer. O que ainda pode acontecer. Porque estava errado. Porque o Senhor sempre foi bom comigo. E porque... Ela hesitou, buscando as palavras certas, porque a casa do Senhor era o único lugar que me restou. E eles estavam sujando tudo, transformando-o em um lugar feio. Não podia deixar. Sua arrogância de patrão, já abalada, dissolveu-se completamente. Ele viu a si mesmo através dos olhos dela. Um homem cego, um homem usado, um homem que precisava ser salvo por quem ele mal enxergava. Eles vão voltar. Ele disse, a voz recuperando um fio de lucidez prática. Eles não vão desistir. E vão vir atrás de você. Ela sabia. Sabia do ódio no olhar de Patrícia. Sabia da frieza reptiliana de Carlos. Eu sei, senhor. O homem despedaçado que desabara na poltrona ainda estava lá. Mas sobre ele uma nova camada se formava, feita de aço frio e determinação renascida. Então isso é o que vamos fazer. Você não vai mais dormir no quarto de empregada. É muito exposto. Vai usar o quarto de hóspedes no segundo andar, o que tem a fechadura mais forte. Amanhã, primeiro horário, vou acionar meu advogado. Não o escritório que lida com as empresas, o pessoal. Precisamos de alguém de confiança absoluta. Ana apenas assentia, surpresa com a rápida transição. E você, Ana? Ele finalmente se dirigiu a ela diretamente, seu olhar sério e intenso. Você se tornou a testemunha-chave de tudo. A partir de agora, você não sai sozinha da propriedade. Não atende o portão. Não fala com ninguém. Entendido?
Você se colocou no centro do furação. Agora eu tenho a responsabilidade de te proteger. Era uma promessa. Um pacto não dito entre o patrão e a empregada, entre o traído e a que falou a verdade. Sim, senhor, ela murmurou, sentindo um peso imenso, mas também um alívio tênue. Ela não estava mais sozinha. Rafael pegou o celular que estava sobre a mesa de centro. Sua mão tremia levemente, mas sua voz estava firme quando discou. Segurança? É o Rafael. A partir de agora, a senhora Patrícia e o senhor Carlos estão proibidos de entrar na propriedade. Em qualquer circunstância. Se aparecerem, não abram o portão e me liguem imediatamente. Sim, imediatamente. A batalha interna dava lugar à guerra externa. Ele olhou para os documentos de doação ainda espalhados sobre a mesa, a caneta tumular ao lado. Caminhou até a mesa, pegou as folhas e, com um gesto deliberado e catártico, as rasgou ao meio, e depois em quartos, até que não restasse nada além de confete de papel que ele jogou no cesto de lixo. Começamos de novo, ele disse para si mesmo e para Ana, a partir do zero. E desta vez enxergando claro. As luzes da cidade cintilavam ao longe, indiferentes ao drama humano que se desenrolava naquela mansão. Dentro de casa, duas almas devastadas, de mundos tão distintos, agora unidas por um segredo perigoso e por uma verdade que havia explodido como uma bomba no centro de suas vidas. A calma era apenas um intervalo. O baque da porta não fora um fim, mas o primeiro som de um novo e terrível capítulo. O contrato ainda repousava sobre a mesa, um objeto inócuo que, de repente, irradiava uma malícia palpável. Patrícia, em fúria, tentava se defender, seus olhos cintilando com um ódio que Ana nunca tinha visto antes. Não dê ouvidos a ela, Rafael. Ela é uma empregada, uma invejosa. Está inventando tudo porque se acha no direito de ser mais do que é. Um fio de coragem, tecido com a desesperança de quem não tem mais nada a perder, sustentava-a. Com passos firmes que disfarçavam o tremor interno, aproximou-se da mesa e apontou para o documento, seu dedo indicando não o papel, mas o abismo que se abria. Leia em voz alta, senhor. Rafael, cada linha, e veja com os próprios olhos o que estão tentando fazer com o senhor. Leia a cláusula 7.4. A pressão do silêncio coletivo pesado e expectante obrigou-o a ceder. Com as mãos trêmulas, abriu o contrato na página indicada. Sua voz, inicialmente rouca e vacilante, ganhou volume à medida que pronunciava as palavras. O outorgante Rafael Valença, em pleno gozo de suas faculdades mentais, mas reconhecendo sua condição de vulnerabilidade emocional recente, concorda em ceder a gestão integral de todos os seus bens móveis e imóveis, inclusive participações societárias e carteira de investimentos, aos outorgados Patrícia Silva Mendonça e Carlos Alberto Mendonça, que terão poderes totais de administração, venda e usufruto. O rosto dele foi mudando à medida que avançava, da dúvida para a incredulidade, da incredulidade para uma raiva glacial que parecia congelar o ar ao seu redor. Ele ergueu os olhos do papel e seu olhar não foi primeiro para Patrícia ou para Carlos, mas para o advogado, Orlando. A pergunta foi um estalo seco, cortante. É verdade o que Ana está dizendo? Isto é um golpe? Bem, senhor, são apenas formalidades. Medidas de proteção patrimonial diante de um momento de fragilidade declarada. A senhora Patrícia estava preocupada com a estabilidade do império que o senhor construiu. Mas sua voz não tinha firmeza, era oleosa, cheia de meias palavras e subterfúgios profissionais. Fragilidade, Rafael repetiu, a palavra saindo como um cuspe. Declarada por quem? Por você? Por ela? Ele finalmente se virou para Patrícia. Explica isso. Explica como proteção patrimonial significa me deixar na rua, sem um tostão. O desespero e a fúria tomaram conta. É para o seu próprio bem, Rafael. Você não está bem. Desde o acidente, você não é mais o mesmo. Toma decisões precipitadas, se isola. Alguém tinha que assumir o controle. Eu sou sua mulher. Metade disso já é meu por direito. Não tudo. E muito menos com cláusulas que me reduzem à condição de um incapaz. Ele cuspiu as palavras. E você, Carlos? Meu próprio irmão. O que você ganha com isso? Uma porcentagem?
A chave do cofre? Ela convenceu-me, Rafael. Disse que era o melhor para a família. Ele pegou o contrato e, com um gesto de repulsa, atirou-o na direção do advogado. As folhas se espalharam no ar como aves feridas, antes de caírem desordenadamente no chão de mármore. Saiam! Ele ordenou, sua voz agora baixa, mas carregada de uma autoridade que não admitia discussão. Saiam da minha casa. Agora, com um último olhar de puro veneno direcionado a Ana, ela pegou a bolsa e saiu da sala, seguida por Carlos, cabisbaixo, e pelo advogado, que tentava recolher as páginas do contrato com mãos trêmulas. O baque da porta da frente ecoou pela casa como um tiro de canhão, anunciando um silêncio súbito e pesado. Rafael permaneceu de costas para Ana, olhando pela janela panorâmica o crepúsculo que se aprofundava. Os ombros, antes tensos pela raiva, agora pareciam carregar o peso de um mundo desmoronado. Ana não se mexia, paralisada pela adrenalina e pelo temor do que havia desencadeado. Ela esperava um desabafo, mais gritos, talvez até uma recriminação por tê-lo colocado naquela situação insustentável. Em vez disso, ele se virou. Sua expressão era de uma exaustão profunda, mas seus olhos estavam límpidos, focados. Foi então que ele proferiu as palavras que redefiniram tudo. A partir de agora, você não sai sozinha da propriedade. Não atende o portão. Não fala com ninguém. Entendido? Você se colocou no centro do furacão. Agora eu tenho a responsabilidade de te proteger. Era uma promessa. Um pacto não dito entre o patrão e a empregada, entre o traído e a que falou a verdade. Sim, senhor, ela murmurou, sentindo um peso imenso, mas também um alívio tênue. Ela não estava mais sozinha. Rafael pegou o celular que estava sobre a mesa de centro. Sua mão tremia levemente, mas sua voz estava firme quando discou. Segurança! Ebo, Rafael. A partir de agora, a senhora Patrícia e o senhor Carlos estão proibidos de entrar na propriedade, em qualquer circunstância. Se aparecerem, não abram o portão e me liguem imediatamente. Sim, imediatamente. E batalha interna dava lugar à guerra externa. Ele olhou para os documentos de doação ainda espalhados sobre a mesa, a caneta tumular ao lado. Caminhou até a mesa, pegou as folhas e, com um gesto deliberado e catártico, as rasgou ao meio e depois em quartos, até que não restasse nada além de confete de papel que ele jogou no cesto de lixo. Começamos de novo, ele disse para si mesmo e para Ana. A partir do zero, e desta vez enxergando claro. As luzes da cidade cintilavam ao longe, indiferentes ao drama humano que se desenrolava naquela mansão. Dentro de casa, duas almas devastadas, de mundos tão distintos, agora unidas por um segredo perigoso e por uma verdade que havia explodido como uma bomba no centro de suas vidas. A calma era apenas um intervalo. O baque da porta não fora um fim, mas o primeiro som de um novo e terrível capítulo. Rafael quebrou o silêncio que se instalara. Preciso saber tudo, Ana. Tudo o que você ouviu, tudo o que viu. Cada detalhe, por mais insignificante que pareça. Sentou-se na beirada do sofá, enquanto ele se acomodava na poltrona de fronte, ouvindo-a com uma atenção absoluta que a intimidava. Ela começou a relatar, desde os cochichos no jardim, até a conversa fragmentada que ouvira na varanda na noite anterior, quando Patrícia e Carlos discutiam prazos e afastamento definitivo. Enquanto ela falava, os olhos de Rafael perdiam um pouco mais do brilho de ferimento, ganhando a frieza calculista do estrategista que ele era nos negócios. Ele fazia perguntas pontuais, claras. E o Orlando, o advogado? Ele parecia convencido ou coagido. Ansioso, senhor, como se estivesse cumprindo uma ordem da qual não gostava, mas tinha que cumprir. Ele é um cobarde, um seguidor de ordens. Patrícia deve ter alguma coisa sobre ele. Ele levantou-se e começou a andar pela sala, um leão enjaulado, traçando mentalmente os contornos da sua jaula. Eles não vão desistir. O que falharam em conseguir com um golpe, vão tentar conseguir de outras formas. Pressão legal. Difamação. Talvez algo pior. Você é a testemunha-chave, Ana. A única pessoa que pode corroborar minha versão de que agiram de má fé. Isso te torna um alvo. Ela não tinha pensado nisso, na extensão real do perigo.
Tinha agido por um impulso de decência, e agora aquela decência a colocava no caminho de pessoas poderosas e desesperadas. O que vamos fazer, senhor? Esta casa é uma fortaleza, mas não podemos subestimar a audácia deles. Segundo, preciso de provas. Eles são espertos. O contrato era o mais próximo de uma confissão que teríamos, e eu o destruí na minha fúria. Precisamos de outra coisa. Uma mensagem piscou na tela. Ele pegou o aparelho e leu, seu rosto se fechando ainda mais. É do Carlos, disse mais para si mesmo. Diz que precisamos conversar, que foi um mal-entendido terrível, que Patrícia está descontrolada com a dor da minha desconfiança. Ele soltou uma risada seca, sem humor. O jogo começa. Querem me dividir, me fazer duvidar da sua palavra, Ana. Não entre em contato. A partir de agora, confie apenas em mim. Eu confiarei apenas em você. É assim que vai funcionar. Está preparada? O medo ainda estava lá, um sabor metálico na boca. Mas havia também um fio de determinação, uma centelha de revolta contra a injustiça que tinha testemunhado. Ela não era mais apenas a empregada. Era uma peça no tabuleiro, uma aliada. Estou, senhor. Bom, então vamos trabalhar. A noite mal começou. E enquanto a cidade lá fora brilhava, ignorante, dentro daquela mansão, os dois começaram a traçar os planos de sua defesa, sabendo que a tempestade que se anunciava iria testar a fundo o frágil pacto de proteção que acabara de nascer no calor das cinzas da traição. Não assine isso, Rafael. Esse contrato é um golpe! Esse contrato é um golpe! Gritou Ana Costa, a faxineira humilde com a voz tremendo, mas firme como nunca antes. A caneta já estava na mão do empresário quando o grito atravessou a sala e congelou o ambiente. Rafael Valença levantou os olhos surpreso, encarando a funcionária como se não acreditasse no que tinha acabado de ouvir. Patrícia Fontes, sua esposa, quase caiu da cadeira vermelha de raiva e disparou. Como você ousa se meter no que não é da sua conta, sua empregadinha imunda? O choque foi imediato. Os criados pararam o serviço e a tensão tomou conta da mansão inteira. Ana Costa respirou fundo e encarou Patrícia nos olhos. Eu ouvi você tramando. Você quer destruir o homem que confia em você. Rafael, ainda atônito, tentou conter o incêndio. Ana, do que você está falando? Isso aqui é só uma papelada de negócios, disse ele tentando entender. Patrícia avançou antes mesmo que ele terminasse. É mentira. Essa garota está inventando tudo porque tem inveja da minha vida. Você vai acreditar numa faxineira? O tom venenoso da esposa fez Ana estremecer, mas não recuar. Com as mãos ainda manchadas de poeira da faxina, ela ergueu o contrato que havia encontrado no escritório. Eu não inventei nada, senhor. Rafael, eu vi com meus próprios olhos. Esse papel aqui entrega sua fortuna de bandeja. Essa mulher não ama você, ela ama o seu dinheiro. O silêncio foi quebrado apenas pelo ranger da cadeira de Rafael, que se levantou devagar, dividido entre a dúvida e o medo do que acabara de escutar. E é a partir desse choque que a história começa a ser revelada, porque o grito de Ana Costa não nasceu do nada. Ele começou na noite anterior, quando ela ouviu escondida uma ligação que não deveria ter ouvido. Foi naquela conversa sussurrada de Patrícia com um comparsa que o plano do golpe veio à tona. E na manhã seguinte, ao entrar no escritório para limpar, Ana encontrou o contrato largado sobre a mesa. Curiosa, mas também desconfiada, ela leu cada linha e ali descobriu o perigo que rondava Rafael. Uma funcionária invisível, desacreditada por todos, estava prestes a mudar o destino daquela casa. O corredor da mansão estava mergulhado em silêncio naquela noite, iluminado apenas pelas luzes amareladas que refletiam nos pisos encerados por Ana Costa. O cheiro de cera, misturado ao perfume caro de Patrícia Fontes, formava um contraste quase ofensivo. Ana, cansada, depois de um dia longo, passava o pano quando um som interrompeu sua rotina. A voz de Patrícia, abafada atrás da porta do quarto, falava ao telefone em tom urgente. Ana tentou ignorar, mas as palavras vieram fortes. Preciso que ele assine logo esse contrato. Essa é a minha chance de mudar de vida. O impacto foi imediato, como um soco invisível no estômago.
Ana, com o pano nas mãos tremendo, encostou-se à parede. O coração disparava. Será que ouvi direito? Pensou, mas a voz de Patrícia repetia a mesma insistência, cada vez mais clara. Você não entende? Preciso que seja rápido, disse Patrícia ao telefone, a voz carregada de desespero. Se Rafael não assinar, tudo vai por água abaixo. Me ajude, eu não posso perder essa oportunidade. Ana, escondida, sentiu o corpo estremecer. Nunca gostara daquela mulher arrogante, mas agora havia algo mais profundo, um segredo sendo revelado sem querer. Do outro lado da linha, a voz de um homem grave e fria respondia: Calma, Patrícia, eu já deixei tudo preparado. Só falta a minha assinatura dele e está feito. Depois disso, você terá o controle de tudo. O chão pareceu sumir sob os pés de Anne. Não era apenas um pedido de esposa, era um plano, uma trama obscura contra Rafael Valença, o homem que confiava cegamente em sua companheira. Ana levou a mão à boca, tentando conter o choque. Seu instinto gritava para sair correndo dali, mas as pernas pareciam presas ao chão. Então é isso. Ela quer roubar tudo dele, pensou, lutando contra a respiração acelerada. Cada palavra cortava como uma lâmina. Patrícia riu nervosa do outro lado. Ele é tão ingênuo. Vai assinar sem questionar. Quando perceber, já será tarde demais. Ela sabia que o que ouvira não era fruto da imaginação. Era a verdade nua e crua, revelada na escuridão de um corredor luxuoso. A ligação prosseguia, e Ana sentia a indignação crescer. O homem reforçava. Não se preocupe, Patrícia. Fiz questão de inserir as cláusulas, de forma que ele nunca perceba. Só precisa pressioná-lo. Use o emocional. Chore se for preciso. Faça drama, mas não deixe passar desta semana. O estômago de Ana embrulhou. Era cruel demais. Como alguém podia tramar contra o próprio marido com tamanha frieza? Patrícia suspirou aliviada. Ótimo. Eu sei manipular o Rafael. Ele não desconfia de nada. Logo tudo será meu. Ana fechou os olhos, o pano ainda nas mãos. A sensação era de estar diante de um abismo. Sabia que aquilo não podia ser ignorado, mas também sabia do risco. Quem acreditaria nela? Uma simples faxineira contra a palavra da senhora da casa. O relógio antigo do corredor bateu 12 badaladas, como se o próprio tempo quisesse testemunhar aquela conspiração. Ana, quase sem ar, recuou lentamente, cada passo tentando não fazer barulho. As palavras de Patrícia ecoavam na mente dela. O coração martelava-lhe o peito com uma força que parecia querer sair pela garganta. Cada batida era um grito de alerta. Ela precisava sair dali. Precisava pensar, mas as pernas estavam pesadas, enraizadas no mármore polido pelo seu próprio trabalho. Um movimento brusco, e o frasco de cera que carregava no avental escapou de seus dedos trêmulos, rolando pelo chão com um ruído abafado, porém interminável. O som, para seus ouvidos em pânico, ecoou como um trovão no silêncio opressivo do corredor. Do outro lado da porta, a voz de Patrícia cortou-se abruptamente. Preciso desligar. Acho que ouvi algo, disse ela, rápida e sussurrando. O clique do telefone foi como um tiro. Ana congelou. O sangue pareceu gelar em suas veias. A respiração ficou presa e ela se achou incapaz de mover um músculo, muito menos de se esconder. Os segundos que se seguiram foram uma eternidade de terror silencioso. Ela ouviu os passos leves de Patrícia se aproximando da porta, o som do salto alto parando do outro lado. A maçaneta dourada começou a girar com uma lentitude deliberada e aterrorizante. O instinto de sobrevivência finalmente falou mais alto. Num ato de puro desespero, Ana se atirou para o lado, escondendo-se atrás de uma alta e pesada cortina de veludo que adornava uma das janelas do corredor. Mal conseguiu se ocultar quando a porta se abriu. Patrícia apareceu na moldura, o celular ainda na mão, os olhos afiados e desconfiados, vasculhando o corredor. Seu olhar passou pela janela, pela mesa decorativa, pelo pequeno vaso de flores que Ana havia arrumado minutos antes. A tensão no ar era palpável. Ana, atrás do tecido, via seus contornos através de uma fina película de poeira e tecido. Ela segurou a respiração, rezando para que o bater descontrolado do seu coração não a traísse. A mulher deu 2 passos para fora do quarto.
Seus olhos pousaram no frasco de cera que repousava ao pé da parede, a alguns metros de distância. Um leve franzir de sobrancelhas. Patrícia olhou para os lados, a desconfiança pairando em seu rosto perfeitamente maquiado. Parecia uma fera farejando o ar à procura de uma presa. É o vento, murmurou ela para si mesma, mas sem muita convicção. Ou essa casa velha rangendo como sempre. Finalmente, com um suspiro de impaciência, ela se virou e voltou para o quarto, fechando a porta com um clique suave, porém definitivo. Ana não se moveu. Permaneceu imóvel por longos minutos, até ter certeza de que não havia mais nenhum movimento, nenhum som. Só então deixou escapar o ar que estava preso em seus pulmões, ofegante. Escorregou pela parede, sentando-se no chão frio, as pernas incapazes de sustentá-la. O pano de limpeza, ainda enrolado em sua mão, estava encharcado de suor. O medo era um sabor amargo em sua boca. Ela havia escapado por um triz. Mas o que fazer agora? A revelação era um fardo pesado demais para carregar sozinha. Patrícia era uma mulher perigosa, capaz de qualquer coisa. Denunciá-la diretamente a Rafael parecia um suicídio social e, quem sabe, físico. Ele estava cego por aquela mulher, enfeitiçado pelo charme e pela manipulação. Uma acusação tão grave vinda da empregada seria recebida com risadas de escárnio, ou pior, com uma acusação de difamação. Mas o pensamento de Rafael, daquela gentileza distraída que ele às vezes demonstrava, da forma como sempre a tratou com respeito, a impedia de simplesmente fugir e lavar as mãos. Ele era um homem bom, ingênuo demais para o jogo sujo que sua esposa jogava. Deixá-lo à própria sorte seria como ser cúmplice daquela traição. Levantando-se com dificuldade, as pernas ainda bambas, Ana pegou o frasco de cera e recolocou-o no carrinho de limpeza. Suas mãos tremiam. Ela precisava terminar seu trabalho e sair dali o mais rápido possível. Cada segundo naquela casa agora a enchia de pavor. Enquanto limpava o resto do corredor com movimentos mecânicos, sua mente trabalhava freneticamente. O homem no telefone, a voz grave e fria. Quem seria? O advogado deles? Um sócio? Alguém de dentro da empresa? Ele dissera que já deixou tudo preparado. Havia um documento, um contrato, esperando apenas a assinatura de Rafael. Ela precisava avisá-lo. Mas como? Não podia simplesmente abordá-lo. Patrícia estava sempre por perto, vigilante. Talvez um bilhete, anônimo, mas sua letra seria reconhecida? Ela já havia preenchido formulários domésticos, anotado recados. Era um risco. Ao entrar na sala de estar para terminar a limpeza, seus olhos foram atraídos para a grande escrivaninha de mogno de Rafael. Era lá que ele trabalhava à noite revisando documentos. Patrícia havia saído, provavelmente para se preparar para algum almoço, o que dava a Ana alguns preciosos minutos de relativa segurança. Ela se aproximou da mesa, sentindo-se uma intrusa. Havia uma pilha organizada de papéis, pastas de couro, um laptop fechado. O coração disparou novamente. E se o contrato estivesse ali, à vista de todos, escondido à plena luz do dia, porque ninguém jamais suspeitaria? Com dedos que queimavam de ansiedade, ela folheou rapidamente a pilha de documentos. Faturas, relatórios da empresa, propostas comerciais. Nada que se parecesse com o que ela procurava. Então, numa bandeja de entrada mais discreta, uma pasta azul clara chamou sua atenção. Diferente das outras. Na capa, escrito a caneta, estava: Acordo de transferência de cotas, RV Holding, RV, Rafael Valença. O estômago deu um giro. Era aquilo. Tinha que ser. Ela abriu a pasta. O documento era denso, cheio de jargões jurídicos que ela mal compreendia. Mas uma frase saltou aos seus olhos. O outorgante Rafael Valença, doravante denominado cedente, transfere integral e irrevogavelmente a outorgada, Patrícia Fontes Valença, doravante denominada cessionária, a totalidade de suas cotas do capital social da RV Holding. Era a armadilha, clara e crua. Ouviu-se o barulho de uma porta se abrindo ao fundo. Os passos de salto alto de Patrícia no hall de entrada. Ela estava de volta. Ana, em pânico, fechou a pasta rapidamente e a colocou de volta no lugar exato em que estava.
Afastou-se da escrivaninha, pegando seu pano como se estivesse apenas limpando uma prateleira próxima. Suas mãos suavam tanto que mal conseguia segurar o pano. Patrícia entrou na sala, radiante em um vestido vermelho. Parou ao ver Ana. "Ana, você ainda está aí? Achei que já tivesse ido embora", disse, e seu tom era doce, mas os olhos, sempre tão rápidos, percorreram a sala, pousaram na escrivaninha por uma fração de segundo e depois voltaram para a faxineira, avaliando. "Estou terminando agora, dona Patrícia. Só vou passar um pano rápido aqui e já vou indo", respondeu Ana, desviando o olhar, focando no trabalho. Tudo bem. "Só não mexa na papelada do Rafael, está? Ele é muito criterioso com a organização dele", disse Patrícia, e o aviso soou como uma ameaça velada. "Claro, dona Patrícia. Nunca mexo." Finalmente assentiu e saiu da sala, rumo à cozinha. Ana deixou escapar um suspiro trêmulo. Ela tinha que sair dali, agora. Terminou seus afazeres com uma velocidade nervosa, recolheu seus pertences e quase correu em direção à saída. Ao passar pelo portão da mansão, o sol da tarde pareceu não aquecê-la. O mundo lá fora continuava o mesmo, mas para Ana nada seria como antes. Ela carregava um segredo perigoso. Caminhando em direção ao ponto de ônibus, uma determinação férrea começou a substituir o puro terror. Ela não podia deixar aquilo acontecer. Não podia ser cúmplice. Olhando para a imponente fachada da casa que limpava há anos, Ana fez uma promessa silenciosa a si mesma. Encontraria um jeito de abrir os olhos daquele homem, antes que fosse tarde demais. E batalha silenciosa havia começado. Naquela madrugada, Ana não conseguiu dormir. O barulho do vento contra as janelas do pequeno quarto de empregada parecia repetir a frase de Patrícia como uma maldição sibilante. "Essa é a minha chance de mudar a minha vida." Cada rajada era um sussurro daquela voz doce e venenosa, uma melodia de traição que se infiltrava por todas as frestas. Virava de um lado para o outro, o corpo tenso, a mente um turbilhão. A memória da ligação não a abandonava. Ela revivia cada sílaba, cada pausa, cada risada baixa e aliado de Rafael. E então o rosto de Rafael surgia em sua mente, nítido e perturbador. Lembrou-se de uma manhã de inverno, há alguns anos, quando ele, ainda de pijama, encontrara-a na cozinha, tremendo de frio porque o ônibus quebrou e ela tivera de esperar por outro no ponto descoberto. Sem dizer uma palavra, ele saíra e voltara com um casacão grosso de lã, novo, e lhe entregara. "Guarda", dissera ele, com um aceno de mão quando ela tentou recusar. "Aqui sobra, e lá fora falta." Ele, que muitas vezes havia lhe dado um bom dia sincero, que jamais a tratara com o desprezo mudo que ela estava acostumada a receber nos corredores daquela mansão. E a pergunta martelava, sincronizada com as batidas do seu coração acelerado. Será que ele merece ser enganado desse jeito? O empresário podia ser rico, distante, parte de um mundo inalcançável para uma mulher como ela, mas ainda assim não merecia ser destruído pela própria esposa. A injustiça daquela situação queimava seu estômago. Ela conhecia o gosto amargo da injustiça na pele e recusava-se a ser sua espectadora passiva, muito menos sua cúmplice silenciosa. Quando o sol nasceu, fraco e pálido por entre as cortinas finas, Ana estava decidida. O destino lhe colocara um fardo pesado nas costas, um segredo que poderia explodir como uma bomba, mas também lhe dera uma missão. Havia um fio de propósito no caos. Ao vestir o uniforme azul marinho, lavado e passado com esmero, e prender o cabelo castanho no rabo de cavalo habitual, ela se olhou no pequeno espelho rachado acima da pia e viu algo diferente. Não apenas a faxineira de sempre, os ombros um pouco curvados pelo cansaço, as mãos calejadas pelos produtos de limpeza. Viu uma mulher que carregava nas veias um segredo capaz de virar tudo de ponta cabeça. Havia um novo brilho em seus olhos, uma centelha de determinação que teimava em não se apagar. "Eu não vou calar", sussurrou para si mesma, o som quase abafado pelo barulho de uma moto passando na rua.
O peso da verdade era insuportável, uma pedra gelada no peito, mas a coragem, pequena e frágil, começava a crescer, alimentada por uma raiva que ela nem sabia possuir. Desceu para a cozinha. Dona Marta, a cozinheira, já estava lá, preparando o café da manhã. O cheiro de pão fresco e café forte enchia o ar, um contraste brutal com a tensão que Ana trazia consigo. Bom dia, Ana. Dormiu bem? Perguntou Dona Marta sem virar-se, concentrada em untar a forma do bolo. Bom dia. Mais ou menos, murmurou Ana buscando uma xícara no armário. Suas mãos tremiam ligeiramente. Essa cama daquele quarto é uma desgraça, eu sei. Já falei para Dona Patrícia trocar, mas ela acha que é frescura de empregada. Dona Marta resmungou, num hábito antigo de despejar suas frustrações em Ana, sua cúfia na hierarquia invisível da casa. Ana apenas assentiu, incapaz de falar. Olhou para a bandeja que Dona Marta preparava para Rafael. Uma xícara de porcelana fina, o jornal dobrado com precisão, uma pequena jarra de suco de laranja fresco. Pequenos rituais de uma vida ordenada que estava prestes a ser demolida. Ela sentiu uma pontada de culpa. Seria ela a responsável por quebrar aquela paz. Mas logo a imagem de Patrícia, radiante no vestido vermelho, com seus olhos que tudo avaliavam, apagou a dúvida. Aquela não era paz. Era uma mentira. O som de passos nos degraus da escada principal fez ambas se eriçarem. Era o ritmo firme e conhecido de Rafael. Ele entrou na cozinha, surpreendentemente informal, de camiseta e calça de moletom. Deve ter trabalhado até tarde no escritório em casa, pensou Ana. Bom dia, Marta. Ana cumprimentou ele dirigindo-se à cafeteira. Sua voz era rouca, cansada. Bom dia, senhor Rafael. Está tudo pronto na sala de jantar, disse Dona Marta, secando as mãos no avental. Hoje tomo aqui mesmo, na ilha. Preciso voltar ao trabalho rápido. Ele ficaria ali, na sua cozinha. Ela abaixou a cabeça, focando em esvaziar o pó de café da cafeteira elétrica, seu primeiro serviço do dia. Suas costas queimavam sob o olhar que ela imaginava estar sobre ela. Mas quando arriscou um breve olhar, viu que Rafael estava absorto na tela do celular, a testa franzida em preocupação. Patrícia surgiu na porta, um turbante de seda envolvendo o cabelo, um roupão de cetim branco envolvendo seu corpo. Rafael, querido, bom dia. Não vai tomar café comigo? Sua voz era melíflua, uma performance perfeita. Estou atrasado, Patrícia. Tenho uma questão urgente no contrato de Singapura. Ele respondeu, sem levantar os olhos do telefone. Ana observou a cena pelo reflexo do vidro do micro-ondas. Patrícia aproximou-se de Rafael e passou a mão em seu ombro, um gesto de posse. Ele, quase imperceptivelmente, contraiu-se. Ana prendeu a respiração. Havia uma fresta ali, uma pequena rachadura na fachada perfeita. Ela não era a única que sentia a frieza sob o verniz. Ah, esses negócios, disse Patrícia, forçando uma risadinha. Mas não se preocupe, querido. Você resolve tudo. Você sempre resolve. Seus olhos, porém, percorreram a cozinha e pousaram em Ana, que imediatamente se agachou para limpar um armário baixo. A desconfiança era um faro, quase físico. Rafael terminou o café de um gole. Preciso voltar ao trabalho. Obrigado, Marta. Ele se virou para sair e, de passagem, seus olhos encontraram os de Ana por uma fração de segundo. Ele hesitou. Ana, você poderia vir ao meu escritório depois? Aquele armário de arquivos está impossível. Precisa de uma organização urgente. O escritório, a escrivaninha, a pasta. Era um teste. Ele sabia de algo? A voz de Patrícia cortou o ar antes que ela pudesse responder. Rafael, ela tem toda a casa para limpar. Posso chamar uma empresa especializada para isso. Aquelas pastas são muito importantes para... É só uma questão de organização, Patrícia. Ele interrompeu, com uma suavidade que não admitia discussão. Ana é cuidadosa. Pode ser depois do almoço, Ana? Sim, senhor. Depois do almoço. Patrícia não disse mais nada, mas o silêncio que pairou na cozinha após a saída de Rafael foi mais eloquente que qualquer gritaria. Era um silêncio carregado de alerta, um aviso claro. Quando Ana se levantou, encontrou o olhar de Dona Marta fixo nela, cheio de uma curiosidade antiga e resignada. A velha cozinheira entendia mais daquela casa do que deixava transparecer. Ana pegou seu carrinho de limpeza e saiu,
suas pernas bambas. A batalha silenciosa havia começado de verdade, e o primeiro campo minado seria o escritório de Rafael, sob o olhar atento de sua esposa. No fundo, Ana sabia que a vida estava prestes a mudar, e aquele pequeno convite, aparentemente inocente, era o primeiro movimento real no tabuleiro de xadrez em que ela fora forçada a entrar. Para Ana Costa, aquele silêncio não era sinônimo de descanso, mas o eco amplificado da angústia da noite anterior, da ligação que ainda martelava em sua mente como uma sentença proferida por um juiz invisível. Enquanto a família Fontes e o restante da pequena equipe doméstica dormiam em lençóis de seda, ela caminhava pela imensidão dos corredores escuros, vigiada apenas pelos retratos antigos nas paredes, cujos olhos pareciam segui-la com desdém ancestral. Seus passos a levaram quase que por inércia de um destino perverso em direção ao escritório. A porta estava entreaberta, uma fenda promissora e perigosa na escuridão do corredor. De dentro escapava um filete de luz âmbar, proveniente da luminária de mesa deixada acesa. O coração de Ana acelerou, bombeando um medo frio que a percorreu da nuca aos calcanhares. Era como se fosse atraída por um ímã, por algo inevitável, um cenário armado que ela era forçada a encenar. Com a ponta dos dedos, empurrou a porta, que rangeu levemente. O escritório de Rafael era um lugar de poder, impregnado do cheiro de couro caro, papel velho e um leve vestígio de seu perfume amadeirado. A escrivaninha de madeira maciça, um monstro imponente, dominava o ambiente. E sobre ela repousava um contrato grosso, aberto, como se alguém o tivesse consultado e deixado ali de propósito, uma isca descarada ou uma armadilha descuidada. A simples visão daquele maço de papéis, cheio de cláusulas e letras miúdas, fez seu estômago revirar. O instinto gutural gritava para não se aproximar, para virar, sair e limpar o pó dos lustres no salão longe dali. Mas a mente, intoxicada pelo pânico e pela necessidade desesperadora de respostas, sussurrava o contrário. É isso. É exatamente isso que ela estava falando no telefone. O pensamento ecoou, uma conclusão aterradora. Os dedos trêmulos se agarraram com força ao pano de limpeza, sua única arma e seu disfarce precário. Ela começou a passar o pano na lateral da estante de livros. Movimentos mecânicos e nervosos. Mas seus olhos não se desgrudavam da mesa. O zumbido em sua mente tornou-se um alvoroço. A voz de Patrícia na ligação, urgente e conspiratória. Está tudo no contrato. É a única cópia com as anotações. Ninguém pode ver. Largou o pano sobre uma poltrona de couro e se aproximou da escrivaninha, como se aproximasse de um precipício. O contrato estava aberto em uma página qualquer, rabiscada com anotações à margem em letras apressadas e angulosas. Algumas delas eram instantaneamente reconhecíveis, da própria Patrícia Fontes. Ana inclinou-se, o coração batendo tão forte que ela temia que o som ecoasse pela casa silenciosa. Cláusula 7.4. Em caso de divórcio movido pela parte B, Patrícia Fontes, com fundamento em infidelidade da parte A, Rafael Valença, com empregada doméstica ou funcionária subordinada. O resto da frase estava sublinhado com força, quase rasgando o papel. E ao lado, na letra de Patrícia, dizia: evidências, fotos. Gravação da menina? Forçar confissão. Ela não leu, devorou as palavras, cada uma delas uma facada. Havia outras anotações, setas conectando parágrafos, números de cláusulas circulados. Era um mapa, um plano de guerra. E ela, Ana Costa, era a peça central, a arma a ser usada e depois descartada. Seu nome não estava lá, mas a categoria sim, empregada doméstica. Ela era uma categoria, uma cláusula, um instrumento. Seus olhos correram pela página, captando fragmentos aterradores. Perda total dos direitos patrimoniais para a parte A. Guarda exclusiva dos filhos para a parte B. Indenização por danos morais. Valor a ser definido com base nas provas. Ela era a prova. Patrícia não a estava ajudando. Estava a usando, queria forjar uma situação. Ou pior,
Talvez já tivesse alguma coisa, alguma foto tirada sem que ela percebesse, alguma conversa distorcida. Aquele convite para o escritório, a pasta, era uma armadilha. Rafael sabia? Aquele olhar, a hesitação, ele estava tentando protegê-la ou era parte do jogo? O som de um passo no corredor fez seu sangue gelar instantaneamente. Ela se afastou da mesa como se tivesse sido eletrocutada, pegando o pano num movimento desesperado e rápido. Seu corpo inteiro tremia. Os passos se aproximavam lentos e measured. Não eram os saltos altos de Patrícia, eram mais pesados. Dona Marta apareceu na porta, envolta em seu roupão, segurando uma xícara de chá. Seus olhos antigos, cheios de uma sabedoria cansada, percorreram a sala e pousaram em Ana, ainda pálida e trêmula ao lado da escrivaninha. O olhar não era de acusação, mas de reconhecimento. Era o olhar de quem sabia exatamente o peso daquela sala, daquela mesa, daqueles papéis. A casa dorme, menina, mas os problemas ficam acordados, disse a velha cozinheira, sua voz um sussurro rouco que cortou o silêncio. Ela não fez nenhuma pergunta, não precisava. Entrou na sala e colocou a xícara de chá em cima de uma pilha de revistas, longe dos documentos importantes. O chá de camomila está na garrafa térmica na cozinha, para os nervos. Você vai precisar o pano sujo de pó. Marta se aproximou, e por um instante Ana viu não uma empregada, mas uma mulher que havia sobrevivido há décadas dentro daquelas paredes. Cuidado onde pisa, Ana! Sussurrou Marta, chegando tão perto que Ana pôde sentir o cheiro doce do chá em seu hálito. Alguns pisos são mais frágeis que outros. E alguns buracos. Ela fez uma pausa significativa, olhando para a pasta sobre a mesa. A gente cai e não consegue mais sair. Era um aviso de aliada, ou pelo menos de uma não inimiga. Marta sabia de tudo. Talvez não os detalhes, mas a dinâmica, o jogo de poder, o perigo. O Sr. Rafael, ele pediu para eu organizar o armário de arquivos. Depois do almoço, Ana conseguiu dizer a voz um fio. Marta emitiu um som baixo, entre um riso e um pigarro. Ele é um homem que resolve coisas. Só toma cuidado para você não ser uma das coisas que ele vai ter que resolver. Seu olhar foi novamente para o contrato. A senhora, Patrícia, ela não esquece nem perdoa. Ela coleciona dívidas. Na porta parou. O chá está na cozinha. Beba. E menina? Ela olhou por cima do ombro. Quando vier aqui mais tarde, olhe apenas para o armário. Só para o armário. Não olhe para a mesa. Algumas coisas, uma vez vistas, não podem ser desvistas. Ana ficou parada, imóvel, o pano pendurado em sua mão inerte. A luz da luminária iluminava o contrato, que agora parecia pulsar sobre a mesa, um artefato maligno. A angústia inicial transformara-se em um terror sólido e gelado. Ela não era apenas uma intrusa com um segredo. Era uma peça em uma partida de xadrez na qual não sabia jogar, cercada por jogadores experts que manobravam suas fraquezas. O convite de Rafael não era uma salvação, era o próximo movimento. O escritório não era um refúgio, mas a arena. E o almoço que se aproximava não era uma refeição, mas a contagem regressiva para entrar no campo minado. Ana olhou para a mesa uma última vez, para as anotações de Patrícia que detalhavam sua própria destruição, e soube com uma clareza aterradora que sua vida naquela mansão, talvez sua vida como ela conhecia, tinha agora um prazo de validade. E ele estava se esgotando rapidamente. Só uma olhada, nada demais, disse a si mesma, tentando justificar a invasão. Mas, no fundo, sabia que estava cruzando uma linha perigosa. As páginas deslizaram sob seus dedos e cada cláusula parecia esconder um veneno. Olhava com atenção, mordendo o lábio inferior, tentando entender o emaranhado de termos técnicos. E então algo saltou diante de seus olhos. Valores exorbitantes, transferências condicionadas, privilégios entregues exclusivamente a Patrícia. O peito apertou. Não era uma formalidade, era uma armadilha preparada para destruir Rafael. O silêncio do escritório só amplificava o peso daquela descoberta. Os olhos de Ana se enchiam de lágrimas, não de fraqueza, mas de indignação. Como ela pode fazer isso? Murmurou, a voz baixa perdida entre os livros alinhados na estante.
O contrato falava de poder, de riqueza, de tirar de Rafael tudo o que ele havia construído com esforço. As linhas eram frias, calculadas, escritas para enganar alguém que confiava demais. O som de passos rápidos no corredor fez seu coração saltar do peito e se alojar na garganta. Ela praticamente atirou o contrato de volta sobre a mesa, afastando-se da poltrona como se ela estivesse em brasa. A porta abriu-se e Rafael entrou, trazendo consigo o cheiro do jardim e uma energia inquieta que preencheu instantaneamente o ambiente estático. "Pronta?" Ele perguntou, seu olhar percorrendo rapidamente o escritório, passando sobre ela, sobre a mesa, mas não se detendo em nada específico. Parecia distraído, com a mente em outro lugar. Ana apenas assentiu, as palavras presas em sua garganta como seixos. Sua boca estava seca. Ela cruzou os braços, tentando esconder o leve tremor de suas mãos. Cada palavra de advertência de Marta ecoava em sua mente, transformando o olhar casual de Rafael em uma inspeção minuciosa. Ele notaria a posição ligeiramente deslocada do contrato. Perceberia a perturbação que nuvem seus olhos. "Vamos então. Estou faminto", ele disse, virando-se e saindo do escritório, assumindo que ela o seguiria. Ana deu um último olhar para a mesa, para aquele artefato de papel que detonava uma bomba. A pulsação maligna que sentira antes agora parecia um tambor silencioso, martelando uma contagem regressiva em seus ouvidos. Ela respirou fundo, tentando enterrar a Ana indignada e aterrorizada sob a superfície da Ana funcional, a assistente. Seguiu-o. O caminho até o carro foi um borrão de luz solar e sombras de árvores. Ela caminhava ao lado dele, consciente de cada passo, de cada olhar que ele lhe dirigia. O peso da descoberta era uma âncora arrastando seus pés, mas ela se forçava a manter o ritmo. Ele abriu a porta do passageiro do Jaguar para ela, um gesto automático de cortesia que a fez estremecer. Como podia alguém que planejava destruí-lo ser tratada com tanta naturalidade? Ela entrou, o cheiro de couro novo enchendo suas narinas, um contraste agudo com o mofo e a camomila do escritório de Marta. Rafael entrou no carro e ligou o motor, um ronco suave e poderoso. "Pensei em ir ao Figueira. Gosto do silêncio de lá à tarde." Cada metro de distância era um alívio minúsculo e uma ansiedade maior. Ela estava agora sozinha com ele, trancada em uma cápsula de luxo, carregando um segredo que poderia incendiar tudo. Ele dirigia com confiança, uma mão relaxada no volante. O silêncio dentro do carro não era cômodo. Era espesso, carregado de tudo que não era dito. "E então, o que achou da Marta?" Ele perguntou de repente, os olhos fixos na estrada. "Ela pode ser um tanto peculiar." Era uma pergunta inocente? Ou um teste? Ela foi muito prestativa. Escolheu as palavras com a precisão de quem pisa em um campo minado. "Me mostrou onde tudo fica." Prestativa não é exatamente a palavra que eu usaria. Ela é mais um monumento à lealdade rançosa. Útil, mas venenosa. Tome cuidado com as histórias que ela conta. Marta havia a avisado sobre ele, e agora ele a avisava sobre Marta. Era um jogo de espelhos, onde cada reflexo distorcia a verdade. Ela mencionou algo sobre a senhora. "Patrícia", Ana arriscou, a voz tão leve que quase se perdeu no ruído do motor. O clima dentro do carro mudou instantaneamente. A postura relaxada de Rafael ficou um grau mais rígida. Seus dedos bateram levemente no volante. "Patrícia é minha sócia. Uma mulher de negócios formidável. Marta tem uma visão antiquada das relações profissionais." Ele fez uma pausa, e quando continuou, havia uma borda cortante em sua voz, tão sutil quanto eficaz. "Algumas dinâmicas são complexas demais para funcionários domésticos. É melhor não se envolver em fofocas de corredor, Ana. Isso só leva a mal-entendidos." O gelo do aviso penetrou seus ossos. Ele não estava apenas defendendo Patrícia, estava demarcando o território, relembrando-a de seu lugar. A assistente, a intrusa. Ela olhou para ele, para o perfil forte iluminado pela luz da tarde, e viu não um potencial salvador, mas outro jogador expert, talvez o mais perigoso de todos. Um homem que resolve coisas,
O medo solidificou-se em seu estômago, pesado e frio. Claro, ela sussurrou, desviando o olhar para a janela. Era só isso. O Maitre os cumprimentou pelo nome e os levou a uma mesa isolada no jardim de inverno. A quietude era quase absoluta, quebrada apenas pelo som discreto de uma fonte. Era belo e opressivo. Sentaram-se. Rafael pegou o menu, estudando-o com uma concentração que parecia exagerada. Ana tentou fazer o mesmo, mas as letras dançavam em sua visão, transformando-se em cláusulas de contrato, em valores, em anotações de destruição. Recomendo o linguado. É sempre impecável aqui, ele disse, sem olhar para cima. Ótimo, ela repetiu, sua capacidade de vocabulário reduzida a uma única palavra. Ele finalmente abaixou o menu e fitou-a. Seus olhos, sob a luz filtrada das folhagens, pareciam mais claros, mais penetrantes. Você está quieta. Ainda está se acostumando? É tudo muito novo, um pouco overwhelming. Você parece resiliente. Ele inclinou-se para a frente, os cotovelos sobre a mesa, e baixou a voz. Esta casa, esta vida, ela pode ser muita história, muitas expectativas. Pessoas como Marta e até Patrícia, elas são parte de um ecossistema muito antigo e muito particular. É fácil se perder. Seu olhar era intenso, quase íntimo. Mas eu gosto de trazer perspectivas novas. Gosto de pessoas que não foram moldadas por tudo isso ainda. Um chamado para o time. Ele estava tentando conquistá-la, oferecendo um lugar ao seu lado, longe das fofocas e das visões antiquadas. A tentação era real. Um calor que ameaçava derreter o gelo de seu terror. Talvez ela tivesse entendido tudo wrong. Talvez ele fosse a vítima. Talvez ele precisasse de sua ajuda. Mas então ela se lembrou. As palavras de Marta. Não olhe para a mesa. O contrato. A letra miúda, venenosa, meticulosa. A anotação específica de Patrícia. Cláusula 714. Em caso de litígio, a arbitragem será feita exclusivamente pela Câmara designada por PC. Suas iniciais. Era uma armadilha perfeita, sem apelação. Ele estava sendo gentil, charmoso, encantador. Era assim que ele resolvia coisas? Conquistando a lealdade para depois consumi-la? Ela era a próxima coisa a ser resolvida? O garçom chegou para tomar o pedido. Rafael pediu o linguado e uma garrafa de água mineral. Ana, num ato de pura automimésia, repetiu a sugestão, sua voz soando oca para seus próprios ouvidos. Quando ficaram sozinhos novamente, o silêncio retornou, mas agora era diferente. Ana sentia cada segundo, passando como o tic-tac de um relógio. O almoço não era uma refeição, era uma performance. E ela era uma atriz terrível, com um roteiro que não conhecia, ao lado de um diretor cujas intenções ela não podia mais decifrar. Ela olhou para suas mãos, pousadas no colo, e viu que ainda tremiam levemente. Ela as cerrou em punhos, as unhas cravando-se em suas palmas. A dor era um ponto focal, um lembrete áspero da realidade. Ela não podia confiar nele, não podia confiar em ninguém. A arena não era apenas o escritório. Era aquela mesa, era o carro, era toda a propriedade daquela família. O prazo de validade de sua vida ali não estava se esgotando. Ele já havia vencido. Tudo agora era tempo extra. Um período de gracejo perigoso antes da queda inevitável. E o movimento dela, ela percebeu com clarity aterradora, não seria de fuga, seria de sobrevivência. Ela teria que aprender a jogar, e rápido, antes que os jogadores experts decidissem que ela era um peão dispensável no tabuleiro. Ana Costa congelou, os dedos contraindo-se involuntariamente em torno do contrato, amassando levemente a capa de couro. O som diminuiu e se perdeu na noite. Mas o susto havia feito seu trabalho, a injetado uma dose crua de adrenalina em suas veias, substituindo o pânico paralisante por uma alerta aguda e quase animal. Ela não tinha mais o luxo do desespero. Aquele documento não era mais apenas uma prova, era uma arma. E uma arma inútil se deixada na mão errada ou pior, se descoberta na sua. Sua respiração, antes ofegante, acalmou-se num ritmo controlado e raso. Ela olhou para o contrato em suas mãos, sentindo o peso venenoso daquelas cláusulas. PC, Patrícia Fontes. A matriarca. A aranha no centro da teia. Helena era apenas uma das pernas, obediente e mortal. E Rafael? Onde ele se encaixava?
O filho pródigo, o charmoso resolvedor de problemas, ou outro predador mais jovem e com métodos diferentes. A gentileza dele no almoço agora parecia a mais refinada das torturas, uma lábia cuidadosamente elaborada para amaciar sua presa. A ideia de deixar o documento ali, de fugir dali e tentar esquecer tudo, foi um pensamento breve, quase infantil, que ela descartou com um estremecimento de nojo de si mesma. Ela não era mais aquela mulher. A Ana que tremia no restaurante tinha morrido ali, naquela mesa, esfaqueada pela clareza da traição. Aqui estava no escritório, na madrugada silenciosa, era outra. Uma sobrevivente. Seu olhar varreu o ambiente com uma nova determinação. Os livros de direito não a intimidavam mais. Eram um mapa. As prateleiras repletas de coleções encadernadas, os dossiês organizados com etiquetas meticulosas, o computador de Rafael com a tela escura, mas ainda quente, tudo era uma mina de ouro de informação. Mas ela não tinha tempo. O dia logo começaria, a casa despertaria e sua ausência do quarto seria notada. Com movimentos precisos, ela abriu o contrato novamente, na página da cláusula 7.4. Tirou do bolso o celular, desativou o flash e o som e fotografou a página crítica. Depois, virou até a assinatura de Patrícia, uma caligrafia firme e arrogante, e fotografou-a também. As imagens poderiam ser borradas, talvez não fossem admissíveis em um tribunal, mas serviam para ela. Era a sua verdade. Um lembrete digital do que estava em jogo. Mas não era suficiente. Ela precisava de mais. Sua mente trabalhava rápido, conectando os fios soltos. O contrato mencionava anexos, referências a outros processos, números de protocolo. Suas mãos, agora firmes, abriram as gavetas da imponente escrivaninha. A primeira estava trancada. A segunda também. A terceira cedeu com um puxão suave, revelando pastas coloridas, canetas caras, um tablet. Nada útil. Foi então que seu olhar caiu sobre a pequena lixeira de aço sob a mesa. Algo nela chamou sua atenção. Dobrado, quase escondido sob um rascunho de orçamento, estava um papel de carta diferente, mais áspero, com um logotipo que ela não reconheceu. Um C e um A, entrelaçados, estilizados para parecer uma balança. Sem pensar, ela pegou o papel amassado e desdobrou-o. Era um rascunho de uma minuta, uma carta de instruções. A caligrafia era a de Rafael, rápida e angulada. Confirmar com a Câmara de Arbitragem Concórdia o prazo para o arquivamento do caso por 447-B. Reiterar a confidencialidade absoluta. Pagamento via transferência offshore. Consolidar com o do mês passado para o mesmo destinatário. A Câmara de Arbitragem, a designada por PC. Aquela não era apenas uma cláusula abstrata. Era uma máquina em movimento, um procedimento ativo. E Rafael não era um espectador inocente. Ele estava no centro da operação, gerindo os detalhes sujos, os pagamentos obscuros. Ele sabia. Cada sorriso, cada palavra gentil no almoço tinha sido uma performance calculada. Um ruído a fez saltar. Não era um carro. Era o rangido distante de uma porta sendo aberta em algum lugar da casa. Talvez uma empregada começando os preparativos matinais. O tempo tinha se esgotado. Ela pegou o rascunho da carta e fotografou-o freneticamente, cada linha, cada detalhe. Dobrou-o novamente exatamente como estava e colocou-o de volta no fundo da lixeira, coberto com o mesmo papel de rascunho. Fechou a gaveta com cuidado, alinhando-a perfeitamente com a mesa. Segurou o contrato contra o peito. Não podia levá-lo consigo. Era grande demais, óbvio demais. Mas não podia deixá-lo ali intacto. Rafael notaria se ele tivesse sido movido? Provavelmente não, mas ela notaria. Patrícia tinha olhos em todo lugar. Uma ideia surgiu, desesperada e arriscada. Ela abriu o contrato na última página, onde estava a linha para a assinatura de Rafael. Com a ponta do dedo, ela umedeceu levemente a borda da página, bem próximo à dobra da lombada. Com um movimento rápido e preciso, ela puxou para baixo. Um pequeno pedaço, de não mais que 1 centímetro, rasgou-se com um som quase imperceptível de papel cedendo. Uma falha mínima, um defeito.
algo que poderia passar por um descuido de fabricação, mas que tornava o documento tecnicamente imperfectível. Talvez suficiente para causar um atraso, um questionamento, se ele tentasse assinar ali, na pressão, sem examinar. Foi um risco enorme. Mas era uma ação. Era ela marcando o território do inimigo, mesmo que de forma invisível. Colocou o contrato de volta na pilha de documentos, posicionando-o exatamente como encontrara, mas agora com a pequena violência escondida em sua estrutura. Apagou a luz do escritório e chegou à porta escutando. O corredor estava silencioso. Ao cruzar a soleira, uma última percepção a atingiu. Ela não estava apenas carregando fogo nas mãos. Ela tinha roubado o fogo deles. E agora, cabia a ela decidir se usaria aquelas chamas para se queimar, para iluminar o caminho da fuga ou para incendiar toda a estrutura podre daquela mansão. Sua vida não seria mais a mesma porque ela não era mais a mesma. Ela havia cruzado uma linha dentro daquele escritório. A arena, ela entendia agora, não era um lugar, era um estado de espírito. E ela finalmente estava pronta para lutar. O pedaço de papel rasgado, minúsculo e escondido na palma de sua mão suada, queimava como uma brasa. Ela não estava apenas carregando fogo. Ela havia roubado o fogo deles. Cada passo em direção à ala dos empregados era um esforço consciente para não correr, para não delatar a tempestade de adrenalina que rugia dentro do seu peito. A prova que ela carregava não era um documento físico, mas o conhecimento. A arma era o seu cérebro, afiado em incontáveis horas roubadas do sono, alimentado por livros empoeirados de bibliotecas públicas. Ana, a faxina que sonhava em se tornar advogada, havia decifrado o código da ruína de Rafael. Enquanto esvaziava lixeiras de couro italiano e polia mesas de jacarandá, sua mente dissecava cada cláusula traiçoeira que ela fotografara com sua memória prodigiosa. A cláusula irrevogável de transferência de bens era particularmente perversa. Sob a aparência de um acordo de investimento conjunto para um empreendimento de luxo, ela escondia uma armadilha. Na assinatura, Rafael não apenas comprometeria seu capital, mas hipotecaria todos os seus bens pessoais, incluindo a participação majoritária na empresa, que herdara de seu pai, como garantia solidária. Um único revés, minuciosamente planejado por Patrícia e seus associados, o levaria à insolvência e à perda total. A raiva que crescera dentro de Ana enquanto ouvira, dias antes, Patrícia tagarelar ao telefone com seu advogado, era um vinho ácido e forte. Ele não vai perceber nada, dissera a esposa com um riso de deboche. É um homem que lê romances, não contratos. Assina onde põe a caneta. A subestimação era o veneno deles, mas era também a brecha de Ana. Patrícia via funcionários como móveis, seres incapazes de pensamento complexo. Jamais imaginaria que sua empregada, a mulher de uniforme cinza e mãos calejadas, possuía o conhecimento jurídico para não apenas entender, mas antever cada movimento do jogo. Ela sabia que não podia se calar. O dever de proteger alguém que estava prestes a cair em uma armadilha, inocente pela sua confiança cega, falava mais alto que o medo constante que a acompanhava desde que chegara àquela mansão. O medo da demissão, da fome, da volta para o nada de onde viera. Mas um medo maior agora o suplantava, o medo de ser cúmplice por omissão. Ela havia cruzado uma linha no escritório. A pequena violência contra o contrato era sua declaração de guerra silenciosa. Arena, ela entendia com uma clareza assustadora. Não era um lugar, mas um estado de espírito. E ela finalmente estava pronta para lutar. Ao chegar ao seu pequeno quarto, trancou a porta com chave, algo que nunca fazia. O coração batia descompassado contra as costelas. Sentou-se na cama estreita, as pernas fracas. Abriu a mão e olhou para o fragmento de papel. Era um pedaço ínfimo, mas carregava a assinatura de Rafael, ou pelo menos parte dela. A tinta azul, a letra firme e um pouco angular. A prova material de que sua ação fora real. O que fazer agora? Guardar aquele pedaço era um risco monumental. Se fosse descoberta com ele, a explicação seria impossível. Queimá-lo? A ideia pareceu sensata.
Mas o ato de destruir aquela pequena prova, sua única conquista tangível, a apavorou. Era seu talismã, a confirmação de que sua coragem existia. Olhou em volta, procurando um esconderijo. O quarto era espartano, sem muitas opções. Seus olhos pousaram no único livro que tinha. Um compêndio de direito contratual, usado e sublinhado. Abriu-o na página sobre vícios redibitórios no consentimento e colocou o pedaço de papel ali, fechando o livro com força. Era poeticamente justo. A noite foi longa e inquieta. Cada rangido do assoalho era Patrícia subindo a escada. Cada farpa de luz sob sua porta era alguém vindo buscá-la. Pela primeira vez, o silêncio opressivo da mansão soava como uma acusação. Na manhã seguinte, o serviço era uma tortura. Suas mãos tremiam levemente ao passar o pano nos cristais da sala de jantar. Temia encontrar Rafael. Temia ainda mais encontrar Patrícia. Precisava agir, mas como? Alertar Rafael diretamente era impossível. Ele jamais acreditaria na palavra da faxina contra a de sua esposa e seus prestigiados advogados. Ele acharia que ela era louca, ou pior, que estava tentando chantageá-lo. Seria demitida e expulsa antes mesmo de terminar a frase. Precisava de um intermediário. Alguém que tivesse a credibilidade que ela não possuía. Alguém que tivesse acesso a Rafael e que não estivesse sob a influência de Patrícia. O irmão dele, talvez. Carlos. Ele não aparecia na mansão com frequência. E Ana ouvira discussões abafadas entre os irmãos sobre a influência negativa de Patrícia. Mas como chegar até ele? Mas como chegar até ele? Ela não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha liberdade. Foi durante o almoço que uma oportunidade surgiu. Patrícia, animadíssima, anunciou que naquela noite haveria um jantar importante para fechar o acordo. Rafael, sentado à cabeceira da mesa, parecia distante, absorto em seus pensamentos, mas concordou com um aceno vago. «Quero tudo impecável, Ana», ordenou Patrícia com um sorriso afiado. «Os talheres de prata, a cristaleira, os detalhes, tudo perfeito para o grande dia do meu homem. O grande dia da sua ruína», ela pensou. O jantar era a sua cortina de fumaça. A pressão social, a celebração, tudo seria usado para levar Rafael a assinar sem ler, como um cordeiro para o abate. A tarde foi dedicada a polir e arrumar a sala de jantar. Enquanto organizava os lugares, uma ideia começou a se formar, desesperada e frágil como um fio de esperança. Ela sabia que Carlos estava convidado. Era sua chance. Às vésperas do jantar, a mansão estava um turbilhão de atividade. Chefes trazidos de fora, garçons contratados, um florista montando arranjos enormes. No auge do caos, Ana encontrou a agenda de Patrícia aberta na biblioteca, anotando os últimos detalhes do evento. Lá estava Carlos, 20:30. Sua mente trabalhava freneticamente. Ela não podia escrever uma carta longa. Era arriscado demais. Precisava de algo breve, críptico o suficiente para não ser entendido por olhos errados, mas claro o suficiente para alertar Carlos. Escrever com o quê? Onde? Rasgou uma pequena tira de papel de um bloco de recados na gaveta. Com um lápis que usava para anotações da despensa, escreveu com letra miúda e trêmula: C. O contrato do negócio do porto é uma armadilha. A cláusula 7.3 transfere tudo. Ele não pode assinar. Confie. Uma amiga errou deliberadamente a palavra armadilha para soar menos letrada, mais despercebida. Dobrou o papel várias vezes até ficar do tamanho de uma unha. Como entregá-lo? Durante o jantar, seria impossível se aproximar de Carlos sem ser notada. A solução veio quando foi encarregada de levar os casacos dos convidados para o closet. Ficaria no hall de entrada. Seria sua posição. Quando Carlos chegasse, teria que encontrar uma forma. As horas se arrastaram. Os convidados começaram a chegar. Ricos, poderosos, todos elogiando a mansão, o jantar, a mente brilhante de Patrícia. Ana, invisível em seu uniforme, recebia os casacos com a cabeça baixa. Seu coração um tambor de guerra. Finalmente Carlos chegou. Era mais informal que os outros. Um sobretudo simples sobre um jeans. Ele cumprimentou Rafael com um abraço meio desajeitado e entregou o casaco a Ana. Era a hora. Suas mãos suavam.
Enquanto pegava o casaco, deixou o papel minúsculo cair dentro do bolso interno, rezando para que ele não caísse no chão. Seu movimento foi rápido, fluidamente integrado ao ato de receber a peça de roupa. Ele não percebeu nada. Seguiu para a sala de festas. Ana ficou paralisada por um segundo. O casaco de Carlos pendurado em seu braço, sentindo o peso do papel dentro do bolso. A mensagem estava lançada. Agora tudo dependia de ele encontrar a nota e, mais importante, de acreditar nela. O jantar começou. Ana servia água, retirava pratos, uma autômata. Seus olhos não deixavam Carlos. Ele parecia entediado, brincando com o celular no colo sob a mesa. De repente ele parou. Seus dedos devem ter encontrado o papel no bolso do paletó, que estava pendurado na sua cadeira. Ana viu seu sobrolho franzir levemente. Ele desdobrou o pedaço de papel sob a mesa, longe dos olhos dos outros. Ele leu de novo. Seu rosto mudou. O tédio foi substituído por uma expressão de alerta agudo. Seus olhos se ergueram e percorreram a mesa, pousando em Patrícia, que ria alto, e depois em Rafael, que parecia cansado. Ele então olhou em volta, tentando encontrar a fonte da mensagem. Seu olhar varreu Ana, que imediatamente baixou a cabeça e se voltou para a copa, levando uma bandeja de pratos sujos. Seu corpo inteiro tremia. Ele tinha lido. Agora, o que faria? Confrontaria Rafael ali mesmo? Causaria uma cena? Ou esperaria e investigaria? Ana não soube. Minutos depois, foi chamada à cozinha para ajudar. Quando voltou à sala, Carlos e Rafael não estavam mais à mesa. Tinham saído. Patrícia tentava disfarçar a irritação, mantendo os convidados distraídos. O som de vozes elevadas vinha do hall de entrada. Ana não podia se aproximar. Ficou parada na porta da sala de jantar, uma bandeja vazia nas mãos, seu corpo tenso como um arco. A voz de Carlos era clara e carregada de urgência. Rafael, pelo amor de Deus, você precisa pelo menos reler a cláusula 7.3 com seus advogados, não com os dela. Não assina nada hoje, é só adiar um dia. De repente, Patrícia surgiu ao lado de Ana, seu perfume caro envelopando-a como uma nuvem tóxica. Ana, o que você está fazendo aí parada? Há trabalho a ser feito. Seus olhos frios e perceptivos pareciam perfurar Ana, vasculhando cada centímetro do seu rosto em busca de uma pista, de um sinal de que a engrenagem perfeita do seu plano havia sido tocada por uma mão invisível. Ana não conseguiu mais dormir ou comer direito. A imagem de Rafael, alheio ao perigo, e Patrícia, agindo com frieza calculista, martelava sua mente. Os dias na mansão tornaram-se um pesadelo silencioso, onde Ana observava o teatro de Patrícia se desenrolar. A esposa se tornava mais ansiosa, insistindo com Rafael para assinar os papéis. Amor, a empresa depende de você. Você precisa resolver isso logo, dizia com um sorriso disfarçado de preocupação. Rafael, confuso e cansado, começava a se render à pressão. Ana via a armadilha se fechando. O mais doloroso era a confiança cega de Rafael na esposa. Ela sentia o estômago embrulhar. A traição estava ali, escondida em plena luz do dia, e apenas Ana tinha a chave para desmascará-la. A tensão que começou no jantar se solidificou em uma atmosfera permanente. A mansão, antes um espaço de trabalho apenas, transformou-se em um campo de batalha silencioso, onde cada olhar era uma flecha e cada palavra uma armadilha. Patrícia, após o incidente no hall, tornara-se uma sombra onipresente. Seus olhos, aqueles olhos frios de gata, seguiam Ana de cômodo em cômodo, não com a raiva explosiva que se esperaria, mas com uma curiosidade glacial e perigosa. Era como se Ana fosse um enigma a ser decifrado, uma peça solta que precisava ser recolocada no lugar ou descartada. Carlos, por outro lado, tornara-se um visitante frequente. Suas visitas eram sempre justificadas por ajudar Rafael com a transição ou revisar alguns pontos burocráticos. Mas Ana notava que seus encontros com Rafael raramente envolviam papéis. Eles caminhavam no jardim, longe de ouvidos indesejados, e as conversas eram sérias, os rostos graves. Carlos era a única barreira entre Rafael e o abismo,
E Ana sentia uma gratidão agonizante por aquele homem que, sem saber, era seu único aliado. 2 manhãs após o jantar, o destino deu a Ana uma chance. Patrícia saíra para um compromisso de última hora. Almoço com as meninas, dissera com voz melíflua, vestindo um tailleur impecável que a fazia parecer saída da capa de uma revista. Rafael estava em seu escritório e Carlos ainda não havia chegado. O silêncio na casa era pesado, interrompido apenas pelo zumbido distante de um aspirador de pó. Ao passar pelo corredor que levava aos aposentos do casal, Ana viu a porta do escritório de Patrícia entreaberta. Um frio percorreu sua espinha. Ela sabia que era um território proibido, um covil, mas era também a única fonte possível de provas concretas. A nota anônima havia plantado a dúvida em Carlos, mas não era suficiente. Ele precisava de algo mais. Com o coração batendo tão forte que temia que o som ecoasse pelos corredores vazios, ela empurrou a porta. O ambiente cheirava ao mesmo perfume opressivo de Patrícia, uma mistura de jasmim e algo metálico. A sala era minimalista, quase estéril, com uma grande escrivaninha de vidro e aço. Nada parecia fora do lugar. Foi então que ela viu. Não uma gaveta trancada ou um cofre escondido, mas algo mais banal e, portanto, mais revelador. A impressora multifuncional ao lado da mesa. A pequena luz azul piscava, indicando que havia sido usada recentemente. Com dedos trêmulos, Ana pressionou o botão de histórico de impressão. A lista que surgiu no pequeno visor de LCD fez seu sangue gelar. No topo, datado do dia anterior, estava o nome de um arquivo. Contrato Emprestimo Final Revisado PDF. Abaixo dele outro, cláusula aditiva confidencial .pdf. Ela não pensou. Agiu por puro instinto. Olhou para a porta, certificando-se de que estava sozinha e pressionou a opção para reimprimir o último documento. A máquina sussurrou, cuspindo lentamente uma única folha. Ana pegou a página ainda quente, suas mãos suadas ameaçando manchar o papel. Era a tal cláusula 7.3, aquela que Carlos tanto alertara. E ali, em letras formais e jurídicas, estava a armadilha. Um empréstimo pessoal de valor astronômico, contraído em nome de Rafael, usando todas as ações da empresa dele como garantia. A taxa de juros era abusiva e as condições de pagamento impossíveis. A assinatura de Rafael ainda não estava lá, mas um campo em branco a aguardava, seguido pela assinatura já rubricada da outra parte. Uma holding fantasma que Ana, em sua vida anterior no setor jurídico, sabia estar ligada a um sócio de negócios do irmão de Patrícia. Era pior do que ela imaginara. Não era só uma traição conjugal, era uma obliteração financeira planejada. O som da campainha da frente ecoou pela casa, fazendo-a pular de susto. Carlos, ele havia chegado mais cedo. Ana dobrou o papel com urgência, escondendo-o no bolso do seu avental, e saiu do escritório, fechando a porta exatamente como o encontrara. Seus joelhos tremiam tanto que ela teve de se apoiar na parede por um momento. Ao entrar na sala de estar para servir o café, encontrou Carlos e Rafael já imersos em conversa. Rafael parecia exausto, suas olheiras profundas contando a história de noites sem dormir. Rafael, eu não vou sugar seu tempo, dizia Carlos, sua voz firme mas cansada. Só preciso que você me prometa uma coisa. Que não vai assinar um único documento até que eu tenha um advogado de sua confiança, não dela, para dar uma olhada. É um pedido de amigo, de irmão. Carlo, eu realmente aprecio, mas você não entende a pressão. A Patrícia, ela diz que é uma questão de horas, que se não fecharmos isso, o acordo vai por água abaixo e a empresa quebra. E se ela estiver errada? Insistiu Carlos. E se ela estiver sendo mal assessorada? O que custa esperar 24 horas? Ela estava paralisada, a xícara de café tremendo no pires. Ele não fez nenhum gesto, nenhum aceno. Mas seu olhar foi direto, penetrante, como se lesse o terror estampado em seu rosto. Ele viu a verdade ali, nessa funcionária assustada, e um novo nível de urgência acendeu em seus olhos. Ana se virou rapidamente, quase derrubando a bandeja, e fugiu para a cozinha. Seu coração palpitava como um pássaro enjaulado. Ela tinha a prova.
Mas como entregá-la? Como colocar aquele papel amaldiçoado nas mãos de Carlos sem que Patrícia a visse? O resto do dia foi um blur de ansiedade. Patrícia voltou do almoço de humor volátil, alternando entre carícias excessivas para Rafael e explosões de irritação com a equipe da casa por trivialidades. Ela percebeu a tensão no ar, o olhar mais demorado de Carlos em sua direção. O cerco estava se fechando, mas Ana não sabia ao certo em quem. À noite, quando a casa finalmente ficou em silêncio, Ana se trancou no pequeno quarto de empregada. Puxou a folha amassada do bolso. Aquele pedaço de papel era uma bomba. Ela não podia guardá-lo consigo. Patrícia era capaz de revistar seus pertences. Ela precisava agir, agora. Sua mente girou, procurando uma solução desesperada. Lembrou-se de que Carlos sempre pendurava seu paletó no cabideiro do hall, próximo à saída, quando visitava. Era um hábito dele. Com a determinação silenciosa do desespero, Ana esperou até ouvir os ponteiros do relógio da sala marcarem 2 da manhã. O corredor estava escuro e silencioso. Descalça, ela deslizou pela sombra, o papel agora dobrado em um quadrado minúsculo e úmido em sua mão. Lá estava o paletó de Carlos, um casaco elegante de tweed. Com a respiração suspensa, ela vasculhou os bolsos internos, encontrando uma agenda de couro. Era arriscado, mas era sua única chance. Deslizou o papel entre as páginas da agenda, no espaço de um dia futuro, uma mensagem em uma garrafa lançada em um oceano de incerteza. Ela estava quase voltando para seu quarto, quando uma voz baixa e gelada cortou a escuridão, vinda do topo da escada. "Procurando por algo, Ana?" Lentamente ergueu os olhos. Patrícia estava parada no patamar superior, envolta em um roupão de seda, iluminada apenas pelo reflexo do luar na claraboia. Seu rosto estava em sombras, mas o ódio em sua voz era tão palpável quanto um objeto físico. Ela não estava perguntando. Ela já sabia. O jogo tinha acabado. A mesa estava posta com talheres de prata e taças de cristal que refletiam a luz suave dos candelabros, lançando cintilações dançantes sobre as paredes escuras da sala de jantar. Patrícia Fontes, vestindo um vestido vermelho elegante que lhe cobria os braços, mas insinuava o corpo com um corte impecável, circulava pela sala com ares de anfitriã perfeita. Sua voz era um melifluxo constante, doce e persuasiva, mas Ana, que observava pela fresta da porta da cozinha, sabia. Cada sílaba era calculada, cada sorriso, um movimento de xadrez. Por trás daquela encenação meticulosa se escondia o desespero agudo de alguém que sentia o chão tremer e precisava manipular a situação a qualquer custo, antes que a areia movediça a engolisse por completo. "Rafael, amor, não podemos mais adiar. Assine logo o contrato. É apenas uma formalidade, um detalhe burocrático para tranquilizar os investidores", insistiu Patrícia, deslizando um conjunto de papéis com uma capa azul na sua direção. Suas unhas, vermelhas como o vestido, bateram levemente na mesa, marcando um ritmo de impaciência disfarçada. "Confia em mim. Tudo o que faço é pelo nosso futuro." Seus dedos acariciavam o cabo da faca de prata, um tique nervoso que Ana já reconhecera. Ele parecia um homem à beira de um precipício, sentindo o vento, mas incapaz de ver o fundo. Patrícia usava a confiança cega dele como sua arma mais afiada. Uma arma que ela mesma havia forjado ao longo de anos de manipulação sutil. "É que... tantas cláusulas, Patty. Não seria melhor o Dr. Alves dar uma olhada antes?" ele sugeriu, numa tentativa fraca de ganhar tempo. "O Dr. Alves já aprovou, querido. Telefonei para ele hoje mesmo. Ele só não pôde vir por causa daquele congresso em Genebra, lembra?" Ela mentiu, com uma suavidade aterradora, seu sorriso nunca alcançando os olhos, que permaneciam frios e vigilantes como os de um pássaro de rapina. "É uma oportunidade única. Se demorarmos, perdemos. O mercado é volátil. Você mesmo sempre diz." Via o jogo cruel que se desenrolava naquela sala iluminada, um jogo onde Rafael era ao mesmo vez o peão e o prêmio.
A máscara da esposa perfeita e dedicada começava a se desgastar, e Ana podia ver as rachaduras minúsculas no semblante impecável de Patrícia. Um pequeno tremor no canto dos lábios quando Rafael não pegava imediatamente a caneta. Um breve e quase imperceptível aperto de seus dedos ao se apoiar no encosto da cadeira dele. O modo como sua respiração parecia conter-se por uma fração de segundo a mais do que o normal. Eram sinais claros de quem escondia um pânico visceral por trás de uma fachada de elegância inabalável. Carlos, sentado à direita de Rafael, observava o intercâmbio em silêncio. Ele não comia, apenas girava o vinho tinto em sua taça de cristal. Os olhos analíticos passando de Patrícia para Rafael e, por 2 vezes, pousando por um instante demasiado longo na direção da cozinha, onde Ana se escondia. Era um olhar que não era de suspeita, mas de avaliação. Como se ele estivesse recalculando uma equação complexa e descobrindo uma nova variável. Ela. Foi nesse momento que os olhos de Patrícia seguiram o breve desvio do olhar de Carlos e encontraram os de Ana na sombra. Não foi um susto, mas uma confirmação. A fachada rachou de vez por uma fração de segundo infinitesimal. O ódio que transbordou daquele olhar foi tão intenso e pessoal que Ana sentiu como um golpe físico no estômago. Foi rápido. Um clarão de fúria pura antes que o sorriso de anfitriã fosse recomposto, mas a mensagem estava enviada e recebida. Ana havia sido vista, identificada não como uma serva, mas como uma peça no tabuleiro, uma peça que precisava ser removida. Patrícia desviou o olhar primeiro, voltando-se para Rafael com redobrada doçura. Vamos, meu amor, vamos celebrar. Este é o início de tudo. Ela ergueu a taça. Ao nosso sucesso. Ao nosso sucesso. Ao sucesso, ecoou, sua voz neutra como uma pedra lisa. Ana recuou para a cozinha, seu coração batendo forte contra as costelas. As palavras de Patrícia ecoavam em sua mente, agora carregadas de um duplo sentido ameaçador. Assine logo o contrato. Era uma sentença. Para Rafael e, de alguma forma, para ela também. Aquele jantar não era uma celebração. Era um ritual de execução. E ela, ao ser descoberta por aquele olhar, havia acabado de receber sua sentença de morte social. O papel escondido na agenda de Carlos era sua única moeda de troca, sua única âncora em um mar que agora se agitava com ondas cada vez mais perigosas. Ela se agarrou à pia de aço, os nós dos dedos brancos. A partida tinha escalado e ela estava, sem querer, no centro dela. A pergunta que a atormentava desde que encontrara aquele papel amassado agora queimava em sua mente com urgência renovada. Em quem diabos ela poderia confiar? Rafael, cada vez mais pressionado, parecia estar se rendendo. Talvez eu devesse assinar logo, disse ele em voz baixa, quase um sussurro de derrota. O coração de Ana gelou. Ela fechou os olhos por um instante, pedindo forças que não sabia de onde viriam. Se não fizesse nada, seria o fim. O teatro de Patrícia estava funcionando perfeitamente, e a farsa da esposa dedicada estava prestes a triunfar, engolindo Rafael e sua empresa em um sorriso falso e em um brinde envenenado. Mas Ana já não era apenas uma funcionária. Ela carregava dentro de si o fardo da verdade, e isso mudava tudo. Dava a ela um peso terrível e uma responsabilidade que a assustava. O ambiente carregado de luxo, com a luz quente refletindo na prataria e nos cristais, escondia a podridão de um golpe prestes a ser consumado. No fundo, porém, Ana sabia. As máscaras não duram para sempre. O desespero de Patrícia, por mais que fosse maquiado com roupas caras e sorrisos ensaiados, começava a transparecer em pequenos gestos. Um aperto de lábios rápido demais, um olhar fugidio para Carlos, como se buscando confirmação, um dedo que tamborilava contra a taça de vinho com nervosismo contido. Ela precisava agir, agora. A sentença de morte social, proferida por aquele olhar, a queimava por dentro, transformando o medo paralisante em uma brasa de determinação. Recuando mais para o fundo da cozinha, longe do campo de visão da sala de jantar, ela puxou o celular do bolso do uniforme.
Suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua mente estava estranhamente clara, focada. A única pessoa que lhe vinha à mente era a senhora Beatriz, a mãe de Rafael, a matriarca agora afastada da vida empresarial, mas cuja sagacidade e rede de contatos eram lendárias. Era um tiro no escuro, um salto de fé perigoso, mas era a única âncora que lhe restava. Digitou uma mensagem rápida, urgente, os dedos deslizando sobre a tela com uma pressão quase desesperada. Acha. Beatriz, é a Ana da empresa do seu Rafael. É extremamente urgente. O contrato de venda da holding principal está prestes a ser assinado à força. Há algo muito errado. Patrícia e Carlos estão envolvidos. Por favor, preciso de ajuda. Ele não pode assinar. Ela releu a mensagem, cada palavra soando como um grito de alerta mudo. Era uma violação de confidencialidade colossal, um risco profissional imenso, mas o que era um emprego perto da ruína de um homem bom? Ela apertou enviar e uma onda de vertigem a atingiu, seguida por um alívio agônico. A moeda havia sido jogada. O som de passos na soleira da porta a fez pular. Era Carlos. Ele se encostou no batente, as mãos nos bolsos do paletó impecável, observando-a com uma expressão indecifrável. Seus olhos, sempre tão calculistas, percorreram seu rosto como se lessem cada pensamento. Está tudo bem, Ana? Você parece perturbada, disse ele, a voz suave como veludo, mas com uma lâmina escondida por trás. Ana forçou-se a erguer a cabeça, tentando imitar a placidez de uma funcionária apenas sobrecarregada. Tudo bem, Sr. Carlos. Só a correria do jantar. O espaço, antes amplo, de repente pareceu uma cela. É um momento importante para a família, para todos nós. É natural que a pressão seja sentida por toda a casa. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairaram no ar. Às vezes, é melhor deixar as coisas seguirem seu curso natural. Interferências raramente terminam bem para quem está fora do seu lugar de origem. Clara, direta e envolta em uma falsa preocupação. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia? Suspeitava? Ou apenas jogava seu poder como forma de intimidação geral? Claro, senhor. Ela respondeu, desviando o olhar para a panela, ainda fumegante no fogão. Só faço o meu trabalho. Isso é sábio, muito sábio. Mantenha-se no seu trabalho, Ana. É onde você é mais segura. Os olhos de Carlos baixaram-se instantaneamente para o aparelho, depois voltaram a fixá-la, e desta vez não havia nenhuma dúvida. Era avaliação pura. Ana congelou, seu sangue parecendo parar nas veias. A mensagem para si. Beatriz estava ali, exposta na tela escura, visível apenas como uma notificação silenciosa. Ele não fez nenhum movimento para pegar o telefone. Apenas manteve seu olhar pesado sobre ela. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer acusação. Ele sabia. E agora ela também sabia que ele sabia. Era um xeque-mate silencioso, executado na penumbra da cozinha. Com um último olhar que prometia consequências, Carlos deu meia volta e saiu, deixando para trás o cheiro de seu perfume amadeirado e uma aura de perigo iminente. Ana encostou-se na pia, as pernas fracas. A partida havia escalado de forma vertiginosa. Ela não era mais uma peça a ser removida. Era uma adversária que havia mostrado suas cartas. O papel na agenda era sua única prova. Mas agora Patrícia e Carlos estariam em alerta máximo. Qualquer movimento em direção àquele papel seria sua sentença real, não apenas social. De volta à sala, a farsa continuava. Patrícia ria, um som alto e artificial enquanto pendurava-se no braço de Rafael. Precisamos definir a data para a assinatura, meu amor. Amanhã, talvez? Quanto antes, melhor, para que possamos começar nossa nova vida. Ele estava se afundando, resignado, intoxicado pela narrativa de futuro e sucesso que lhe era vendida. Foi quando o celular de Carlos, agora de volta à mesa, vibrou. Ele leu a mensagem, e um sorriso quase imperceptível,